Bom dia. Quero meditar hoje com vocês sobre o Evangelho de João. Evangelho que lá no final explica para a gente o objetivo dele ter sido escrito. João 20, 30 e 31. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. João deixa claro que no final do livro que o objetivo dele foi mostrar quem é Jesus. Jesus é o Cristo. E mostrar isso por meio dos sinais que ele deixou registrados. Sinais que Jesus fez, feitos extraordinários que de alguma forma antecipam a restauração de todas as coisas. Agora, embora o objetivo de João seja mostrar quem é Jesus, é possível ler também esse evangelho para aprender sobre como viver hoje. Como deve viver aquele que crê hoje que Jesus é o Messias. Repare, não é o objetivo principal do livro, mas é um objetivo que vale a pena também ser perseguido. Quero mostrar três assuntos que são abordados por João dessa maneira. Um deles é a discriminação, outro é o cuidado com os pobres e o outro é o que fazer quando as autoridades agem injustamente. Primeiro ponto, então, discriminação. João tem uma narrativa muito bonita lá no capítulo 4. João, capítulo 4. Vamos ler os versículos 4 até 8. João 4, 4 a 8. Era-lhe necessário passar por Samaria. Jesus deveria passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Se a gente parar a leitura aqui nesse ponto, como eu fiz, o que nós temos é uma das raras cenas do cotidiano de Jesus em seu ministério. Repare, ele está em viagem, ele está cansado da viagem, ele se senta ao lado de um poço e ele está com sede. Uma cena do cotidiano. Jesus cansado com sede. E os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Jesus estava ali, aparentemente, sozinho, sem os discípulos em torno dele. Agora, a cena não é nada comum quando a gente percebe alguns detalhes. Detalhes que João mesmo vai contar para a gente. Olha comigo o versículo 9. A mulher samaritana lhe perguntou: Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Aí vem a explicação. Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Na verdade, havia conflitos, nós chamaríamos hoje de conflitos étnicos, há séculos, entre judeus e samaritanos. Por isso que os judeus, como o texto fala, não se davam bem com os samaritanos. Literalmente, os judeus não usavam os mesmos recipientes que os samaritanos.
A mulher percebeu algo estranho nesse pedido de Jesus, tanto que ela deixou muito claro: como pode? O Senhor, sendo judeu, pede para mim, que sou samaritana. Há um conflito há séculos entre nossos povos. Nós não nos damos bem. O senhor não sabe disso? Está nas entrelinhas. Mas foi justamente para ela que Jesus pediu água. Agora, não bastasse essa diferença étnica, existe uma outra diferença entre os dois participantes desse diálogo, que fica muito clara lá no versículo 27, quando os discípulos chegam. Olha comigo, João 4, 27. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrar Jesus, conversando com uma mulher. O susto dos discípulos nem foi aqui nesse momento que Jesus estivesse conversando com alguém samaritano, mas sim que Jesus estivesse conversando com uma mulher. Ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Não é novidade para vocês que na antiguidade as mulheres não eram consideradas seres humanos com o mesmo valor que os homens. É assustador, é injusto, mas era assim que a sociedade se comportava. As mulheres eram cidadãos de segunda classe. Daí o susto dos discípulos. Jesus conversando com uma mulher. O que para eles é um susto, para nós é algo natural. Jesus conversa com homens, Jesus conversa com mulheres. Agora, na história, percebam que havia dois motivos para Jesus não falar com aquela mulher pela sociedade em que ele vivia. Não só ele era um homem e ela era uma mulher, como ele era judeu e ela era samaritana. Havia uma dupla barreira pela sociedade em que Jesus vivia para esse diálogo começar. Mas Jesus não se importa com essas barreiras e, ao invés de humilhar ou desprezar aquela mulher, é ele mesmo quem se humilha e é ele quem se coloca como dependente da mulher naquela situação. Dá-me um pouco de água. Um exemplo que nós precisamos urgentemente seguir. João não fala só sobre discriminação, como acabamos de ver, mas também fala sobre o cuidado com os pobres, sobre generosidade. A gente pode ver isso em uma cena lá na última noite de Jesus, em João capítulo 13. João capítulo 13, versículos 27 e 28. João 13, 27 e 28, uma cena muito triste. Tão logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que você está para fazer, faça depressa, disse-lhe Jesus. Mas ninguém à mesa entendeu porque Jesus lhe disse isso. Visto que Judas era o encarregado do dinheiro, alguns pensaram que Jesus estava lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa ou que desse algo aos pobres. Nós sabemos que Judas está para trair Jesus
E ali vem aquela frase enigmática de Jesus, enigmática para os outros, né? O que você tem para fazer, Judas? Faça depressa. Ora, repare, né, as reações em volta desse diálogo. Quem estava à mesa pensou, ou Judas vai comprar algo para a festa, era a época da Páscoa, ou Judas, ou a ordem que Jesus deu para Judas foi, dê algo aos pobres. Mas repare, Jesus nem precisava dar a ordem completa para que os outros pensassem, imaginassem que quando Jesus desse uma ordem para Judas, o que você tem para fazer, faça logo, era dar algo para os pobres. Essa generosidade, esse cuidado com quem precisa, tirar os próprios recursos para dar para aqueles que não têm, era algo tão comum que nem precisava da ordem completa. E isso se encaixa muito bem com o que Jesus já tinha ensinado antes, quando ele disse: Os pobres sempre estão com vocês. Que é uma frase lá da lei de Moisés, quando tem um mandamento em que Deus ordena que o povo seja generoso, que o povo cuide dos pobres. Jesus cumpre esse mandamento e Jesus dá exemplo de cumprimento deste mandamento. Nós vimos então discriminação, nós vimos o cuidado com os pobres, mas tem mais um assunto que eu quero abordar hoje. O que fazer quando as autoridades agem injustamente? Outra cena muito triste, o Evangelho de João, que está lá no capítulo 18. Leia comigo João 18, versículos 19 até o 23. Jesus foi preso, Jesus está sendo interrogado pelo sumo sacerdote. Enquanto isso, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e dos seus ensinamentos. Respondeu-lhe Jesus: Eu falei abertamente ao mundo. Sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada disse em segredo. Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram. Certamente eles sabem o que eu disse. Quando Jesus disse isso, um dos guardas que estava perto bateu-lhe no rosto. Isso é jeito de responder ao sumo sacerdote? Perguntou ele. Respondeu Jesus: Se eu disse algo de mal, denuncie o mal. Mas se falei a verdade, por que me bateu? A prisão de Jesus já foi injusta. Ele sendo interrogado, um guarda que bate no rosto dele quando ele responde para o sumo sacerdote. E qual é a reação de Jesus, então, diante das autoridades agindo injustamente? Continuar a falar a verdade. Se eu fiz o mal, denuncio o mal. Mas se falei a verdade, por que me bateu? Ao testemunhar da verdade, Jesus deixa clara a irracionalidade e a injustiça desse gesto do guarda e das autoridades nesse julgamento. Um pouco mais tarde, Jesus vai ser levado diante de Pilatos. E lá, adivinhe, Jesus, em um julgamento injusto, vai testemunhar da verdade. Olha comigo João capítulo 19, versículos 10 e 11. Aqui é Pilatos falando com Jesus. Você se nega a falar comigo? Disse Pilatos.
Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? Jesus respondeu: Não terias nenhuma autoridade sobre mim se esta não te fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Diante desse julgamento injusto, Jesus testemunha a verdade e lembra Pilatos de que existe uma autoridade superior a ele, Pilatos. A autoridade de Pilatos é derivada, vem de cima. Alguém deu essa autoridade a Pilatos. Nós sabemos que, em última instância, quem tem toda a autoridade é o próprio Deus. Nenhuma autoridade humana pode se igualar, pode desafiar a autoridade de Deus. E aquele que tem autoridade sobre todos os governantes vai um dia cobrar justiça daqueles que hoje têm autoridade. Mas qual é o comportamento de Jesus diante de autoridades agindo injustamente? Testemunhar a verdade, falar a verdade. Lendo o Evangelho de João como um exemplo de como viver, vendo em Jesus um exemplo de como viver, mesmo sabendo que não é o objetivo principal desse Evangelho, nós temos uma leitura frutífera, uma leitura que nos permite aprender não só de Jesus, mas aprender a viver hoje e a estarmos capacitados a testemunhar que Jesus é o Cristo. Maranata, vem, Senhor Jesus.